Pais que são emocionalmente imaturos, você cresce sem confiar em ninguém, sem saber falar dos seus sentimentos, você não entende tudo isso até você crescer e falar, meu Deus, o que tem de errado comigo? Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos sobre esse assunto, sobre filhos que são adultos de pais emocionalmente imaturos. Inclusive é o título de um livro, que vai ser o livro do mês de junho no meu clube do livro, e esse é o título do livro mesmo, que é Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. E aí você vai entender que a culpa não é sua de você ser assim. Você só cresceu num lar que talvez não era tão agradável, que seus pais eram muito provavelmente bem imaturos, e apesar de você ter tido comida em casa e tantas outras coisas, você passou por diversos aspectos psicológicos ruins, e talvez sem seus pais perceberem, e aí você cresce sem saber o porquê. Você não é a extensão dos seus pais. Você não é uma continuação da existência deles na Terra. E o quanto mais cedo você aceitar que sim, muitas vezes você terá pais emocionalmente imaturos, eles vão querer te controlar, eles não vão te entender, mais fácil a sua vida se torna. Sabe por quê? Porque você abre mão de querer controlar o fato que eles te controlam. Então assim, nós vamos reagir a esses vídeos hoje e conversar mais a respeito desse tema. Já peço logo pra você se inscreve e dá like aqui no canal, que eu falo sobre absolutamente tudo. Deixo pra vocês também o link do meu clube do livro, que a gente vai ler esse livro agora em junho aqui na descrição, meu intercâmbio pra Itália também. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês e explicar muito a respeito desse livro. E vai mudar a sua cabeça, porque assim, eu tenho muitas amigas, pessoas próximas, enfim, queria muito citar o nome dessas pessoas pra que elas acordem e verem o estrago que elas fizeram com os filhos, que não foi legal e a culpa não é sua, você que agora é adulto. Então vamos lá. Olha só, ela vai falar que ela demorou 1 ano pra terminar de ler esse livro e a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Exatamente 1 ano para terminar de ler esse livro aqui. Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos, da psicóloga Lindsay C. Gibson. Não é que ele é tecnicamente difícil de se ler, mas eu acho que acaba sendo um livro denso, porque ao longo dos capítulos você vai associando e Não apareceu o ID dela, não sei porque do TikTok, deixa eu só falar aqui pra vocês. Ela é a Fábia HN, o TikTok dela, porque não apareceu aqui. Mas assim, vamos lá. lembrando muita coisa da sua infância. No livro, ela fala que as crianças acabam desenvolvendo 2 estilos diferentes de enfrentamento aos pais emocionalmente imaturos, que são os internalizadores e os externalizadores. Só que antes de descrever esses estilos, como eu sei que falar de pai, falar de mãe é uma coisa meio tabu, eu queria dizer que nesse livro, dizer que o seu pai ou sua mãe é emocionalmente imatura não é uma ofensa, não é uma forma de xingar seus pais. Eu acho que isso pode pegar um pouco para a pessoa que nunca teve acesso à psicoterapia ou pessoas que ainda não se deram conta de que é possível, saudável e até emocionalmente maduro você conseguir sentir emoções que são superficialmente parece que é uma coisa contraditória, mas que 2 emoções contraditórias podem andar juntas. Por exemplo, você pode ser extremamente grato aos seus pais. Eu acho que pra mim, Júlia particularmente, é muito difícil falar sobre isso também, né? Eu fiz terapia por vários anos, enfim. Quando você começa a falar sobre a criação que você teve, sobre seus pais serem maturos, esse tipo de coisa, é difícil até pros seus próprios pais ouvirem. E eles não entendem, tipo assim, sei lá, pessoas muito próximas de mim também têm pais extremamente maturos e se for falar sobre isso com os pais vão se chatear. Então entendem já como isso mostra que a pessoa é emocionalmente imatura. A pessoa, tipo, não aceita que ela tem aquilo e que ela criou os filhos de certa forma e que talvez foi a melhor forma como ela arrumou de criar os filhos, mas eu acho que nem tudo é sobre você entender o lado da pessoa e achar que a culpa é toda sua. Entende? Eu acho que no livro também fala muito a respeito disso. Só pra dar um geral pra vocês, quando você vai tentar conversar com seus pais, por exemplo, uma coisa mais séria, ele vai mudar de assunto. Ele não consegue falar sobre coisa séria. No livro tem uma série de coisas perguntando sobre coisas do seu pai e da sua mãe, se eles já foram assim. Eu vou ler aqui pra vocês. E aí vocês vão mostrando se vocês se identificam. Porque você vai lendo aquilo e perguntando pras pessoas próximas, fazendo essas perguntas, a pessoa vai falando, meu Deus, eu gabaritei tudo. E ao mesmo tempo refletir sobre a forma que você foi criado, algumas coisas que aconteciam na sua casa, enfim. A própria autora, no capítulo 2 do livro, traz um pouco desse contexto de por que será que nossos pais agiam assim? E ela fala: à medida que meus pacientes e eu exploramos as histórias de suas famílias, é comum eles relembrarem que seus pais tiveram infâncias marcadas por muita infelicidade e tensão. Abuso de substâncias psicoativas, abandono, perda, violência ou experiências traumáticas de imigração pairam na história pregressa da família, sugerindo uma atmosfera de sofrimento e desconexão.
Muitas pessoas me dizem que, embora se sentissem negligenciadas ou abusadas, nada se comparava às histórias que seus pais contavam sobre seu sofrimento na infância. Agora o motivo por que eu vim aqui hoje. No capítulo 5, a escritora ela descreve 2 estilos de enfrentar pais emocionalmente maturos. Fantasias de cura e falsos eu são tão únicos quanto as crianças que os inventam, mas, em geral, as crianças cujos pais são emocionalmente maturos lidam com a privação emocional internalizando ou externalizando seus problemas. As crianças internalizadoras acham que cabe a elas mudar as coisas, ao passo que as externalizadoras esperam que os outros façam isso por elas. Em certas circunstâncias, uma criança pode ter ambas as crenças, mas a maioria das crianças, em suma, adota um ou outro estilo de enfrentamento. Provavelmente, o estilo adotado tem mais a ver com a personalidade e constituição de cada pessoa do que com escolha. Aí ela segue descrevendo. Me diz com qual vocês se identificam mais. Internalizadores. Os internalizadores são mentalmente ativos e adoram aprender coisas. Eles tentam resolver problemas sendo Se você for começar a ler essas perguntinhas, você vai ver como uma ou outra você vai se identificar. Você vai ser essa pessoa, eu garanto. Reflexivos e aprendendo com seus erros. São sensíveis e tentam entender causa e efeito. Como veem a vida como uma oportunidade para se desenvolver, têm prazer em se tornar mais competentes. Eles acreditam que podem fazer as coisas melhor se empenhando mais e assumem de modo instintivo a responsabilidade de resolver problemas sozinhos. Suas principais fontes de ansiedade são sentir culpa quando desagradam os outros e o temor de ser desmascarados como impostores. Sua maior armadilha nos relacionamentos é se autossacrificarem demais e então ficarem ressentidos com o quanto fazem pelos outros. Externalizadores. Os externalizadores agem sem pensar. Eles são reativos e fazem as coisas de maneira impulsiva para descarregar logo a ansiedade. Nossa, às vezes eu queria muito ser a externalizadora, mas eu sou completamente internalizadora. A não ser autorreflexivos e culpam outras pessoas e circunstâncias ao invés de admitir os seus erros. Eles acham que a vida é um processo de tentativas e erros, mas raramente usam seus erros como lição para fazer melhor no futuro. Apegados em demasia à noção de que as coisas precisam mudar no mundo exterior para que sejam felizes, eles acreditam que se as outras pessoas dessem o que eles querem, seus problemas estariam resolvidos. Seu estilo de enfrentamento frequentemente é tão autossabotador e disruptivo que outras pessoas têm de se adiantar para consertar os danos causados por suas ações impulsivas. Os externalizadores acham que as pessoas competentes devem ajudá-los e tendem a acreditar que é injusto quando coisas boas acontecem com outras pessoas. E aí, gente, eu vou ler pra vocês uma parte do livro pra gente começar esse vídeo, né, depois desse react, pra você ver se você se identifica. Olhem só, eu vou fazer aqui a lista de perguntas que tem pra você ver se você se identifica. Sobre reconhecer nos seus pais emocionalmente maturos. E aí você vê se você diz sim ou não pra essas perguntas. Meu pai ou minha mãe frequentemente reagia com exagero a coisas banais. Meu pai ou minha mãe não expressava muita empatia ou consciência emocional. Quando se tratava de proximidade emocional e sentimentos, meu pai ou minha mãe parecia incomodado e escapava. Meu pai ou minha mãe se irritava frequentemente com diferenças individuais ou pontos de vista divergentes dos seus. Enquanto eu crescia, meu pai ou minha mãe me usava como confidente, mas não era um confidente pra mim. É aquele tipo de pai e mãe que você sabe tudo da vida deles, eles não sabem nada da sua. Você não se sente confortável pra falar sobre, e eu vejo isso de perto, que é você tentar falar as coisas pros seus pais e eles não quererem escutar. Porque a vida deles é o que importa, a sua não. Meu pai ou minha mãe frequentemente diziam fazer coisas sem pensar nos sentimentos alheios. Meu pai ou minha mãe não me dava muita atenção nem simpatia, exceto quando eu estava muito doente. Ai, gente, eu queria muito citar o nome dessa pessoa aqui pra ver se ela... Meu pai ou minha mãe era inconstante, às vezes sábio, às vezes irracional. Se eu perdia a calma, meu pai ou minha mãe dizia algo superficial e inútil ou ficava bravo. As conversas giravam principalmente em torno dos interesses do meu pai e da minha mãe. Até uma discórdia educada podia deixar meu pai ou minha mãe muito defensivo. Era humilhante contar meus êxitos ao meu pai ou minha mãe, pois eles pareciam não se importar. Fatos e lógicas eram ausentes nas opiniões do meu pai ou da minha mãe. Meu pai ou minha mãe não era autorreflexivo e raramente admitia sua culpa em um problema. Meu pai ou minha mãe tendia a pensar de forma dualista e rechaçava novas ideias. Quantas dessas afirmações descreveram seu pai ou sua mãe? Com todos esses itens são potencialmente sinais de imaturidade emocional. Assinalar mais de um sugere fortemente que você teve uma mãe ou pai emocionalmente maturo. Engraçado que eu tenho amigos que a gente tava conversando sobre esse livro e eles não relataram nada disso. Eu achei muito legal que tem famílias que são realmente
boas e que os pais não são imaturos. Normalmente são minhas amigas e amigos que os pais demoraram muito pra ter filhos, já eram, tipo, pessoas de 35, 36 anos, já tinham uma vida, já tinham estudo, já tinham terapia em dia, e aí criaram seus filhos de uma forma completamente diferente de pessoas próximas a mim. Vamos lá. Esse vídeo aqui da Bárbara, que eu gosto muito dela, vai falar um pouquinho sobre isso, vamos ver. E seus pais, você sente que foram muito importantes também pra te darem essa força? Não, meus pais são pessoas extremamente imaturas emocionalmente falando. Mas é isso que eu digo. Muita gente tem problema com mãe e pai porque não entende que eles são seres humanos. Eu tinha muito problema com mãe, com pai. Nossa senhora, como todo mundo tem. Só que o dia que eu comecei a olhar pra eles como seres humanos, essa pessoa não estava preparada psicologicamente pra ter um filho e teve. Eu posso achar que eu sou só o fruto desse despreparo, ou eu posso ter a minha vida e a partir de agora ter o meu caminho. Muita gente fica presa a quem nasceu. Você já nasceu, você já tá na Terra. Então hoje eu olho pros meus pais, eles não são pra mim figuras de referência positiva. Eu quero ser meu pai, eu quero ser a minha mãe. Eu quero evitar algumas coisas que eles fizeram, que não é o caminho que eu quero seguir, mas hoje a minha relação com eles é muito boa, porque pra mim eles são seres humanos, eles são iguais a mim. Quando a gente santifica os nossos pais, a gente acha que tudo que eles fazem é muito grave ou é muito bom. Se o meu pai e minha mãe fazem uma coisa muito legal pra mim, é uma coisa muito legal, mas não é a melhor coisa do mundo. E se eles vacilam comigo, que ainda acontece, eu não fico achando que é a pior coisa do mundo. Que é a mesma coisa, um amigo meu vai vacilar comigo, um cara que eu gosto pode vacilar comigo. É isso. Todo mundo, entendeu? Então eu coloquei. Eu queria falar um pouco também sobre isso. Quando você consegue enxergar os seus pais como seres humanos, como a Bárbara falou aqui, você consegue dar outro tipo de... muda a sua relação completamente com seus pais. Porque assim, ó, eu tive muito problema, né, com meu pai e tal, um período da minha vida, principalmente ali no divórcio dele, da minha mãe. E aí hoje eu olho com outros olhos, a gente tem uma relação muito boa, porque hoje eu enxergo meu pai como ser humano. E tem aquela coisa que, aquela música do Renato Russo que eu detesto, mas tem aquela frase que fala que você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo, realmente, porque assim, ó, você acha que os seus pais são santos e você não pode sequer falar coisa ruim deles ou sequer ler um livro e falar que eles são imaturos, porque você acha que eles são santos na Terra, não são seres humanos. E aí, quando eu consegui ver meus pais como pessoas que tinham sonhos, que têm sonhos. Outro dia eu tava com meu irmão, sentei com minha mãe e tal, falei, mãe, o que você tinha de sonho antes de ter filhos? O que você queria fazer antes de ser mãe? Quais eram os seus sonhos de vida? E a gente esquece de perguntar isso pros nossos pais, esquece de ver também que eles são pessoas. E como ela citaria de você seguir em frente na sua vida com isso? Antigamente eu não conseguia, eu ficava presa àquilo, falava, meu Deus, meus pais me criaram de uma forma péssima, eles tinham diversos problemas e eu ficava com muita raiva e eu não queria, enfim, eu não conseguia aceitar que ali seria a minha vida, esse tipo de coisa. E aí, lendo esse livro, não só lendo esse livro, mas passando anos e anos da minha vida, estudando sobre isso, eu estudo muito sobre maternidade, paternidade, esse tipo de coisa. Acho que por isso que cada vez mais eu quero menos ter filhos. Porque quando você começa a estudar muito sobre ver como é tratar uma criança e ver como coisas da sua infância vão ser refletidas na vida adulta da criança, que a criança tem tantos medos, tem tantos traumas. Quando cresce, esses medos e traumas continuam e você não sabe de onde vieram, provavelmente da infância. E aí você ver isso, ver a forma como seus pais eram imaturos, como seus pais não te escutavam, como seus pais sequer pediam desculpa pra você. E aí você pensa, tá, mas eles também são seres humanos, eles também erram, tá tudo bem. Eu posso perdoá-los ou não, enfim, vai de você. Mas eu posso seguir a minha vida. Porque aí você também tem a parte de você se culpar e você ficar levando aquela culpa de falar, meu Deus, eu sou essa pessoa aqui porque é o meu pai, porque é minha mãe, não sei o quê. Eu acho que nós somos adultos, conseguimos seguir em frente, tem terapia, tem tudo mais. Se você não tem acesso, lê esse livro, tá? Porque vai te facilitar muitas coisas. Inclusive, muitas meninas no Clube do Livro já estão lendo ele antecipadamente pra entender as coisas. Porque esse é um livro realmente denso e dói ler essas coisas. Eu ia lendo e ficando, meu Deus. Eu podia visualizar a cena daquilo acontecendo na minha frente com pessoas próximas, comigo muitas vezes, enfim, gente, eu sei que vocês vão se identificar também, vamos lá. Ele vai falar aqui do livro, vamos ver. Talvez te ajude a entender melhor como a negligência afetiva dos seus pais te afetou e afeta ainda hoje. Eu tô lendo o livro Filhos Maduros de Pais Emocionalmente Maturos e eu precisava falar um pouco de como tá sendo essa experiência. Acho que, primeiro de tudo, você não precisa ter tido uma infância problemática ou traumática para talvez se identificar com alguns aspectos que aparecem nesse livro. Porque quando nós falamos de negligência emocional,
aqui a gente aborda da falta de algo que aconteceu durante o nosso processo de crescimento. Eu também quero dar um parêntese aqui pra vocês, porque assim, muita gente pensa no livro, inclusive ela vai falar sobre isso, que eu sei que você vai pensar, mas meus pais me deram comida, meus pais me deram bebida, meus pais me deram um teto, mas você não tinha um afeto, você não era escutado, você não era emocionalmente visto, seus pais não estavam ali por você, então assim, você cresce, você às vezes repete esse discurso, por que essa pessoa tá reclamando, ela tem comida na mesa, nem tudo é só sobre isso, tá, gente? Emocional conta muito na nossa vida, e adulto, então, meu Deus. Que pode ter afetado negativamente a nossa autoconfiança e os relacionamentos que desenvolvemos hoje na vida adulta. Aqui também não precisa ser especificamente os dois, tá? Pai e mãe. Mas se você, por exemplo, na infância tentava chamar muita atenção de um ou de outro, e isso era ignorado, tenha certeza que essa necessidade ficou aí em algum lugar em você. O livro também fala muito sobre como pais emocionalmente imaturos se incomodam quando os filhos tentam uma proximidade emocional ou quando expõem algum sentimento, porque muitas vezes esses pais não sabem lidar com os próprios sentimentos. Isso pode acarretar em uma série de padrões, como, por exemplo, eu ser uma pessoa que busca o tempo todo por aprovação, portanto eu aceito tudo isso que as pessoas despejam em mim, todas as demandas que eu não sei falar não, e faço esse sacrifício constante para tentar obter um pouco de atenção. Ou eu também posso ser uma pessoa que tive uma ótima criação, tive tudo, bens materiais, mas que estar em um ambiente sem conexão emocional me fez me sentir que eu não pertencia àquela casa, naquele ambiente, e eu faço de tudo para sair daquele lugar. Então eu começo a trabalhar cedo, obtenho sucesso de forma muito acelerada, caso cedo, tenho filho cedo, saio daquele ambiente, só que eu ainda sinto essa falta de conexão emocional. E aí eu acabo levando isso para outras frentes. Então eu posso me tornar um workaholic, que prefere trabalhar muito e não dar muita atenção para minha família, por exemplo. Enfim, gente, eu ainda tô na metade do livro, mas eu acho que esse é um ótimo guia para você identificar se tem alguma necessidade aí não atendida desde... Eu vou ler aqui pra vocês também uma parte que fala sobre os tipos de pais emocionalmente imaturos, pra vocês verem. Olhem só, tem o tipo mais emotivo, que é aquele pai ou mãe estável, intenso, que vive à beira de um colapso, em que os filhos são reféns do humor dele, então a criança vai aprender a pisar em ovos pra próxima crise que o pai tiver. Tem o tipo mais movido a fazer, que ele é focado em metas, em controle, manter tudo funcionando perfeitamente. Por fora ele parece super dedicado, mas é uma dedicação que não tem espaço para emocional. E ele ama através de tarefas e não da presença. Tem o tipo que é passivo, que geralmente é o mais querido, mais de boa, mas é aquele que se omite, que ele não te protege. Quando o outro genitor passa do ponto, ele prefere não criar casa. É aquele bonzinho, que ele é sempre o bonzinho. A ausência dele é silenciosa e por isso que é difícil enxergar. E tem o mais rejeitador, que ele dá um pouco de acesso emocional, mas ele parece não ser incomodado, não quer ser incomodado e se irrita com a necessidade de afeto. Então você vai crescer, vai procurar uma pessoa que te dê afeto, que, ai meu Deus do céu, que me escute, que esteja sempre ali. Eu sei porque eu tenho vários amigos que tiveram relacionamentos com meninas que eu via claramente, conhecendo os pais delas depois, que são pessoas que tiveram pais emocionalmente imaturos, que era assim, não tiveram atenção, então buscava atenção de relacionamento ali do homem o tempo todo, tudo pra ela, a pessoa precisava viver pra ela, respirar pra ela. Então, todas essas coisas que você passa, ela veio de algum lugar. E por mais que você ache que não, você é daquele jeito, desse jeito que você é, por algum motivo. Então vamos lá. A Bárbara vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dá dicas de como ir morar sozinha aos 18 anos. Meus pais são totalmente imaturos emocionalmente e ela fala a história dela, mas eu vou parar aqui pra dizer o seguinte: você não é a extensão dos seus pais. Você não é uma continuação da existência deles na Terra. E o quanto mais cedo você aceitar que sim, muitas vezes você terá pais emocionalmente imaturos, eles vão querer te controlar, eles não vão te entender, mais fácil a sua vida se torna. Sabe por quê? Porque você abre mão de querer controlar o fato que eles te controlam. E você só aceita que tem que seguir seu próprio caminho. Isso aconteceu recentemente com uma pessoa próxima, né? Porque ele vivia ali, tal, no ambiente, com a mãe completamente emocionalmente imatura, até perceber que estava passando por aquilo, sair de casa, enfim, procurar terapia, buscar ajuda, porque é o que ela tá falando aqui. Você vai identificar aquela situação e muitas vezes você quer ter controle daquilo. Você não pode controlar os seus pais ou o que qualquer outra pessoa pensa, certo? Então o que você pode fazer? Virar a chave da sua vida. Sair daquela situação. Você entender o que você está passando e você pode ter uma relação boa com eles, mas você não precisa estar ali sendo brinquedo de alguém, porque você não é. Você já nasceu, não já? Você já foi criado, já não foi? O tempo não tem como voltar. Infelizmente, o que a gente pode fazer é mudar de vida. Sim, meu amor, se você tem pais desse jeito, você tem que arranjar um emprego e sair de casa. Enquanto eles pagam as suas contas, é óbvio que eles vão sentir um controle sobre você.
É óbvio. Não estou falando que é certo nem errado, não tenho filhos e não quero pensar nisso por enquanto. O que eu estou dizendo é, para que você saia de uma pessoa, uma família que te controla, você tem que ser independente, emocional, financeiramente, psicologicamente, por assim vai. Mesma coisa da mulher que quer ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o homem é o provedor e trabalha. Meu amor, este homem paga suas contas, em algum nível ele vai te controlar. Eu falo pra vocês também muito dessa parte da independência. É com qualquer coisa. A partir do momento que alguém está controlando as suas contas, a pessoa controla você. A pessoa está mandando em você de alguma forma. Então, assim, pensem bem. Mas a gente não precisa entrar nessa agora. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, gente, é muito mais comum do que vocês pensam, tá? Ter pais emocionalmente maturos que te tiveram para que você fosse uma extensão deles na Terra. Eles não conseguiram conquistar coisas, realizar sonhos, e eles querem que você faça isso. Vocês já viram aqueles pais? Muitos pais das minhas amigas são assim. Os meus pais não são, graças a Deus. Que era tipo assim, ó. O meu sonho é ser médico. A minha filha vai ter que ser médica, porque eu não consegui. Eu fracassei, não consegui, a minha filha tem que ser. O meu sonho é ser bailarina, mas eu não consegui por balé. A minha filha odeia balé. Ela gosta de fazer futebol, mas não importa. O gosto dela não importa. Ela vai ser uma extensão de mim. Inclusive, tem vários documentários para um caso muito exemplo disso. É aquele caso das meninas que são modelos mirins nos Estados Unidos, pequenininhas, que vão para aqueles concursos de beleza, porque a mãe, o sonho da mãe era ganhar aqueles concursos de beleza, mas a mãe não conseguiu. E a filha nasceu bonita pela bênção do Senhor Jesus, então vai botar a filha para ser aquilo. A filha não quer, a filha odeia. A filha vai ter todo o motivo do mundo para sair daquilo, não quer, vai odiar a mãe, mas a mãe tá nem aí, porque você é a extensão da sua mãe, extensão do seu pai. Você vai existir na Terra pra realizar o sonho deles. Tem outro filme também, aquele da menina que tinha uma família que tinha uma filha com câncer, eu não lembro o nome do filho, mas eles tiveram outra filha, pra filha das células, não sei o que, pra filha que tinha câncer, enfim. Isso é um brinquedo. Você nasceu pra ser um brinquedo e tapar algum buraco e fazer alguma coisa pros seus pais. Eu queria muito ser médico, ser advogado, ser empreendedor, então você tem que fazer isso. Você não é obrigada a nada. Não me interessa o jeito que você chegou nessa terra. O que me interessa é o que você vai fazer a partir do momento que você tem a sua independência. Muitos de nós vieram ao mundo pelos motivos errados, como eu acabei de citar. Mas a gente continuar nesse caminho é uma escolha nossa. A vida adulta, a maturidade te traz o entendimento. A inteligência emocional é isso, gente. Não interessa como é que eu cheguei aqui. Não interessa o que eu vou fazer a partir de agora. E sim, tudo isso que eu tô falando começa com a independência financeira. Arranja um emprego e sai de casa. Você vai ver que só aí metade dos seus problemas com a sua família somem. Se eles continuarem querendo te controlar, aí você impõe limite e fala, olha, eu moro sozinha, eu pago as minhas contas, eu mesma me resolvo, muito obrigada. Se for necessário, se afasta, corte relações com pessoas muito ruins. Daqui uns anos você pode até revisitar, mas no momento você tem que fazer o que for melhor pra você. Quando eu faço vídeos dizendo pra você focar em si mesma, não estou falando apenas de entender o local dos seus amigos, do seu namorado na sua vida. Estou falando também pra você entender o local da sua família. Nem sempre e muitas das vezes você não vai ter família legal. Gente, essa aqui é a real. Você não é obrigada a conviver com essa família, você não é obrigada a nada. Mas você tem que ter sua grana primeiro. Você tem que ter a sua independência. Você tem que se desvencilhar de achar que você deve alguma coisa pros seus pais. Você deve respeito, amor, enquanto eles têm com você também. A partir do momento que você sente que não existe isso, você não deve nada. Mas é que eles me deram a vida, me trouxeram a terra. Gente, ninguém pediu pra nascer. Sabem que eu repito muito isso. Eu repito muito isso, porque é aquela questão de você achar que seus pais são santos e que eles te deram a vida. Você pediu pra nascer? Não pediu. Talvez se você não tivesse nascido, você estivesse numa situação melhor do que você está agora. Não teria? Já parou pra pensar? Então, assim, é a sua vida que você está aqui agora, você tem que mudar ela. Conseguir sair de onde você está. E quando você entende o porquê disso, nossa, alívio, gente, é um alívio. E a boa parte disso tudo que eu falo aqui pra vocês, inclusive no livro, não é sobre você culpar alguém, ou você ficar toda hora, meu Deus do céu, eu sou essa pessoa péssima por causa dos meus pais. Não, é você dar essa virada de vida. Como eu falei pra vocês aqui, né, você buscar independência, você sair de perto se não faz bem pra você. E tá tudo bem você perdoar, né, porque assim, perdão pra mim é uma coisa muito importante, mas eu só perdoo quando já estou bem, e esse pra estar bem você tem que se distanciar, e eu
eu me distancio num nível que, tipo assim, ó, eu quero nem perto de mim, porque nem todo mundo você precisa ter perto de você. E não é só sobre consertar a sua família, não é só sobre você fazer o que seus pais querem. Aqui é sobre você entender, reconhecer essas relações que são imaturas e mudar a partir daí. Então eu convido vocês pro clube pra gente ler esse livro em junho, porque, assim, gente, muitas pessoas próximas, acho que 99% das pessoas que eu conheço passam por isso e a gente vai conversar juntos. E é muito bom que você entenda o que você está passando, é muito bom que você busque terapia, talvez, porque às vezes você quer resolver com seu pai ou com sua mãe, eles não vão te escutar, já que eles são emocionalmente maturos, você não vai conseguir falar sobre e você vai continuar se sentindo péssimo. E esse não é o propósito daqui. O propósito é você se sentir bem consigo mesmo. Nem tudo a gente precisa consertar. Algumas coisas não podem ser consertadas. Sabe aquela coisa de você quebrar um vidro ou você amassar um papel que não volta a ser como era antes? Então, é basicamente isso. Mas você pode continuar seguindo a sua vida e melhorar. Assim como acontece com a maioria das pessoas que eu conheço que foram pra terapia, que entenderam isso ou que refletiram sozinhas mesmo. Mas ler esse livro faz muito bem pra cabeça de vocês. Vocês vão identificar o que é que tá acontecendo. E deixem aqui nos comentários se vocês passam por experiências assim, se vocês conhecem pessoas que passam por isso, o que é que vocês fizeram pra continuar seguindo em frente, porque é o que vale a nossa vida. Como eu falo, a gente só vem pra essa terra aqui uma vez. Vamos fazer valer a pena? E deixar pra trás essas coisas? E conseguir ter um pouco de resiliência consigo mesmo. E de se entender como pessoa e de continuar seguindo o seu caminho, que é que você tanto quer. Não o que seus pais querem, não o que seu namorado quer, não o que ninguém quer da sua família, o que você quer. O que que você quer? O que que você quer ser? O que que você quer fazer? Muito além do que seus pais pensam, muito além de tudo. Vocês, pessoas que são novinhas que me seguem, também muito me relatam esse tipo de coisa. Então, assim, o que você quer fazer. Ninguém além de você vai buscar e ter as consequências dos seus atos. É só você. Então, assim, pensa muito bem. Espero que vocês tenham gostado, tenha feito vocês refletirem de alguma forma. Um beijo.